o seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox. PSN. Não perca tempo, links na descrição. No vídeo de hoje a gente vai comentar o tema triste para quem gosta de emulação. Infelizmente a Nintendo processou uma das produtoras do maior emulador da atualidade, na minha singela opinião. Aliás, um dos emuladores mais bem sucedidos, que basicamente era a Tropic Race, criadora do emulador Yuzu, que basicamente emulava o principal console atual da Nintendo, que basicamente é o Nintendo Switch. O emulador Yuzu estava tão avançado na emulação de Nintendo Switch que muitas das vezes ele já conseguia rodar um jogo antes mesmo do jogo lançar para o console. Inclusive chegou a acontecer alguns vazamentos de jogos para Nintendo Switch na comunidade que estavam rodando no emulador antes mesmo de serem lançados para o próprio console. Então quem estava jogando no PC ali através do emulador, inclusive chegou a jogar alguns jogos antes. Em 2023, por exemplo, lançou um dos principais lançamentos da Nintendo, que seria o Zelda Tears of the Kingdom. Imagina o prejuízo que a Nintendo tomou com isso. Em outubro de 2023 tinha vazado o Super Mario Bros. Wonder, que foi o último Super Mario Bros. Que a Nintendo lançou, se não me engano. E a galera já estava jogando esse jogo no emulador Yuzu antes da galera que já tinha o Nintendo Switch ali, tinha comprado o console, conseguir jogar, cara. Enfim, com certeza que isso causou um prejuízo imensurável para a Nintendo, que não deixou barato e processou os criadores aí do emulador de Nintendo Switch. A Nintendo processou os criadores do Yuzu em fevereiro e basicamente os criadores acabaram entrando num consenso e não levaram a ação adiante. Uma das principais alegações da Nintendo é que o emulador causou muito prejuízo à comunidade, promovendo a pirataria. Daí se passaram alguns dias e basicamente hoje a gente teve a notícia que o emulador Yuzu foi descontinuado e que a empresa responsável pelo Yuzu, que seria a Tropic Race, ficou responsável de pagar uma quantia indenizatória de 2,4 milhões de dólares para a Nintendo. Ao tentar acessar o emulador Yuzu, a gente consegue ver a seguinte página, com o recado dos desenvolvedores. Escrevemos hoje para informar que o apoio de Yuzu a Citra será descontinuado com efeito imediato. O Yuzu e sua equipe sempre foram contra a pirataria. Iniciamos os projetos de boa fé, por paixão pela Nintendo e seus consoles e jogos, e não tínhamos a intenção de causar danos, mas vemos agora que porque os nossos projetos podem contornar as medidas de proteção tecnológica da Nintendo e permitir aos utilizadores jogar jogos fora do hardware autorizado, levaram a uma pirataria extensiva. Em particular, ficamos profundamente desapontados quando os usuários usam nosso software para vazar conteúdo do jogo antes de seu lançamento e arruinar a experiência de compradores e fãs legítimos. Chegamos à decisão de que não podemos continuar a permitir que isso ocorra. A pirataria nunca foi a nossa intenção e acreditamos que a pirataria de videogames e consoles deve acabar. A partir de hoje, colocaremos nossos repositórios de código offline, descontinuaremos nossas contas Patreon e servidores Discord e em breve fecharemos nossos sites. Esperamos que as nossas ações sejam um pequeno passo para acabar com a pirataria das obras de todos os criadores. Obrigado por seus anos de apoio e por compreender nossa decisão. Olha só que pesada essa mensagem. Infelizmente, ao ler essa mensagem, parece que realmente é o fim do emulador Yuzu, mas ainda assim ainda há um emulador de Nintendo Switch, caso você queira emular ele no PC. Basicamente é o Ryujinx, um emulador que está no estágio experimental, assim como o Yuzu sempre esteve, mas também está bem avançado nas suas emulações. Uma questão que fica no ar é por que justamente o Yuzu foi processado, sendo que nós temos vários outros emuladores de Nintendo no mercado que a Nintendo não conseguiu derrubar. Inclusive até na própria Play Store, você pode procurar emulador de Super Nintendo que você vai achar, emulador de Nintendo Switch, emulador de Nintendo Wii, emulador de vários consoles da Nintendo. Bom, eu não sou um especialista em legislação, mas pelo menos o que é passado, o que a comunidade diz, é que o ato de você emular um jogo no computador não é crime, uma vez que você compre a mídia original daquele jogo
e jogue o jogo original, você automaticamente não estaria cometendo um crime. Então, nós temos vários emuladores que inclusive são distribuídos em lojas oficiais da Google, talvez até em consoles, por exemplo, no Xbox tinha até o RetroArch, que tem vários emuladores, e eles não necessariamente cometem um crime, basicamente porque eles simplesmente são uma plataforma que possibilita você acessar os jogos de determinados consoles. Mas no caso do Yuzu, pode ser que havia algo ali que deixava uma brecha para simplesmente a Nintendo derrubar o emulador, e é claro, né, que eles não iriam entregar ali todo o trabalho deles de graça, só porque a Nintendo processou eles. Inclusive, eu duvido muito que quando os criadores do Yuzu começaram o seu projeto, eles não sabiam que a Nintendo processava quem trabalhava com as coisas delas, né? Por exemplo, a Nintendo tem a fama de processar muito os fãs, uma vez que a Nintendo tem vários jogos históricos e nostálgicos, e muitos fãs decidem, muitas das vezes, criar versões alternativas desses jogos por conta própria e distribuir na internet. Por exemplo, tá passando aí na tela o Super Mario World. Se você procurar Super Mario Mod, por exemplo, no Google, você vai achar um monte de fangames, ou seja, jogos criados por próprios fãs ali do Super Mario e de qualquer outros personagens da Nintendo. Se você procurar o Zelda, você vai achar fanmade do Zelda e outros personagens também. Infelizmente, muitas pessoas que criaram conteúdos baseados nas obras da Nintendo tiveram simplesmente que pagar processos, tiveram que tirar os conteúdos do ar ou pagar uma indenização para a Nintendo. E olha só, basta procurar no Google também, Nintendo processa fã, e daí você vai encontrar um monte de fãs, um monte de histórias de fãs processados pela Nintendo. Detalhe que há quem diz que por conta dessa conduta da Nintendo, piratear os jogos dela seria basicamente legítima defesa, uma vez até que os jogos atuais da Nintendo custam o olho da cara. Via de exemplo, a gente tem um valor aqui do Super Mario Bros. Wonder, que hoje está custando na faixa dos seus R$300, 309, 349, e quando ele lançou custava na faixa de 500, principalmente quando a Nintendo lança um jogo. Ele vem muito caro, ainda mais se for do Mario ou de algum personagem icônico. Infelizmente isso chateia muito os fãs que querem jogar os jogos da Nintendo, mas não tem tantas condições. Às vezes a pessoa jogou ali um joguinho na infância, e querendo ou não, muitas pessoas, principalmente brasileiros, gostam da Nintendo porque elas tiveram a possibilidade de jogar ali os joguinhos piratas, né? Ou na época ali do Super Nintendo, Nintendinho, né? Mas hoje a pessoa ainda continua gostando, ela quer jogar, às vezes ela tem um computador que daria conta de emular, ela vai lá, simplesmente pirateia e emula. Então dá até para compreender o prejuízo gigante que a Nintendo estava levando com o emulador Yuzu, mas também não dá para entender essa prática extremamente capitalista da Nintendo, né? É claro que como empresa ela quer lucrar, mas realmente seus jogos são muito caros e inacessíveis. O que também não está muito diferente da Sony, tá? A Sony também tem lançado lançamentos na faixa de 300, 400, 500 reais, mas ainda assim jogos até na própria plataforma da Sony ainda são mais acessíveis do que na plataforma da Nintendo. Mas e aí, né? O que você acha do fim do emulador Yuzu? Vai que essa moda pega e as empresas começam a derrubar todos os outros emuladores. Você acha que foi justo o fim do Yuzu? Você acha que é legal o que a Nintendo tem feito? Comenta aí que eu tô super curioso. Eu particularmente só tenho a agradecer aos desenvolvedores, porque também não vou ser hipócrita. Já joguei joguinhos piratas no Yuzu, jogos que eu não teria condições, e eu pude aproveitar. Mas como um produtor e criador de conteúdo digital, também entendo um pouco o lado da Nintendo, que o investimento para produzir jogos é muito alto, e todo o trabalho intelectual da Nintendo, tudo é de direito dela, então ela pode fazer o que ela quiser com o conteúdo que ela mesma produziu. Realmente é um tema muito complicado. Bom, no mais, eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. E esse é o vídeo de hoje, meus amigos, uma triste notícia para quem gosta muito do nicho de emulação. Valeu aí, tamo junto.